aí, como estão os estudos aí? Beleza? Mandando ver? Vamos a mais uma aula massa, hein? Uma aula irada para você. Na aula de hoje, anomalias climáticas. Vamos cercar esse conteúdo aí para você detonar no vestibular. Para a gente começar essa aula, eu vou passar aqui algumas revisões básicas para você, beleza? Então assim, clima é a média dos tipos de tempo e tempo a situação do momento da atmosfera. O tempo ele muda constantemente. Já o clima, aluno irado, para mudar, a gente tem que pegar uma longa série histórica e provar realmente que houve uma mudança climática. É por isso que a gente começou a ser bombardeado a partir ali da década de 90, anos 2000, sobre as mudanças climáticas. Porque o IPCC, né, o Instituto de Pesquisas de Mudanças Climáticas, começa aí a emitir os seus relatórios que o planeta estava aquecendo em média 1 grau. Aí surge a teoria do aquecimento global. E a gente vai cercar nessa aula aqui sobre essa teoria que tem aparecido muito sim em vestibulares e no Enem. A gente sabe também que existem uma outra corrente de cientistas falando que é tudo, né, uma jogada aí, um alarme exagerado, que não é o planeta inteiro que está aquecendo e sim determinados pontos do planeta. Então a gente vai falar um pouquinho dessas duas teorias, depois vamos se especificar, se aprofundar em alguns acontecimentos como furacões, tornados, né, o clima monsônico, o El Niño, a Laninha. Essa é a nossa aula de hoje, uma aula bem irada para você, uma aula aí também que quando aparece no vestibular, o índice de erro é bem grande, mas você vem comigo aqui para você não errar. Então vamos primeiro falar da teoria do aquecimento global, o aquecimento do planeta, beleza? Então qual é a lógica da teoria do aquecimento global? Então eles fizeram obviamente um estudo e provaram aí que a temperatura do planeta está aumentando, beleza? Mas como é que chegaram nessa teoria? Então eles começaram a perceber, né, pegaram lá os anos, né, e a temperatura, eles começaram a perceber o que, Marcelo? Que a população mundial começou a crescer. Beleza? Com a população mundial também crescendo, aumenta-se o padrão de consumo, né? Temos um aumento no consumo para dar sustentabilidade, né? Para sustentar esse grande aumento populacional e também a esse consumo maior, né? A gente precisa de mais matéria-prima, mais desmatamento e com isso tudo a temperatura no planeta foi aumentando. Então eles associam que o homem, né, foi o causador desse aquecimento global. Então isso aparece muito em vestibular. Então essa teoria de um grupo cientista reconhecido é a que mais aparece no vestibular, que a temperatura no planeta está aumentando, muito associado sim ao mirado, a esse aumento de consumo, aumento de desmatamento, no aumento da busca por mais matéria-prima e também por fontes de energia, no uso de automóveis, estão liberando gases. Então tem que cercar, é algo bem óbvio e bem tranquilo para você responder. Tá, Marcelo, e a outra teoria? A outra teoria de um grupo de cientistas, galera irada, é a teoria que fala que não é o planeta inteiro que está aquecendo, e sim parte do planeta. As áreas mais urbanizadas, as áreas onde a gente tem mais industrialização, maior emissão de poluentes, essas áreas sim estão aquecendo. A temperatura dessas áreas é registrada e comprovado que estão mais quentes, beleza? Obviamente, né? Por que essa teoria que ganha força e aparece no vestibular? Pelos acontecimentos. Nós temos aí um aumento no número de furacões, de tornados, né, nas últimas décadas aí. Nós temos também um derretimento das áreas polares, né? Nós temos um aumento do nível dos oceanos, tudo isso associado a essa teoria aqui. Mas as duas teorias são aceitas, a gente tem que saber entender se aparecer num vestibular, quando fala sobre a teoria do aquecimento global, é essa aqui. E a outra teoria do grupo de cientistas, não aparece muito, mas só para cercar para você que eles justificam que não é o planeta que está aquecendo, sim as áreas mais urbanizadas e mais industrializadas. E claro, esta teoria culpa o efeito estufa. A aluno irá não entender primeiro que o efeito estufa é um fenômeno natural do planeta, ele acontece naturalmente, né? E ele é um fenômeno também algo vital. Então esse acontecimento ele é fundamental para a grande biodiversidade do planeta. Se ele não existisse, a temperatura no planeta seria em média 25 graus mais fria. Isso são os dados aí apontados pelos cientistas. Então como é que funciona? Os raios solares penetram. Parte desses raios solares são devolvidos, beleza? A gente chama esse poder de reflexão albedo. Bate e devolve, beleza? Só que o que acontece? Com o aumento de poluentes, aumenta essa barreira e esses raios solares que conseguiriam sair, eles ficam presos, aumentando assim muito a temperatura, em média aí 1 grau. Então forma assim uma grande estufa. Então
Tá, Marcelo, o efeito estufa é o grande vilão, então ele é o malvado da história? Não, aluno irado. Pensa comigo, vou dar um exemplo para você que você vai concordar comigo. Quando a gente estuda muito, dá fome. Dá uma fome desgraçada, né, galera? Então o que acontece? Tu quer comer tudo, né? Tu fica com uma fome para descontar ali a tensão, tu acaba. A comida faz mal? Não, a comida não faz mal. O problema é que tu come demais, é como efeito estufa. O efeito estufa ele é vital. Porém, o excesso de poluentes aumenta aqui e aumenta a temperatura, aumenta a barreira e aumenta a temperatura, né? Principalmente os gases aí do efeito estufa, né? Que vão. Quais são os gases, Marcelo? Né? Nós temos aí o dióxido de carbono, né? Toda essa queima de combustíveis fósseis aqui vão liberar e vão aumentar essa concentração de poluentes. Beleza? Tranquilo? Aqui nós temos aqui esse gráfico mostrando quem mais contribui aí com a emissão de gases do efeito estufa, beleza? Então nós temos, né, o maior a geração de energia. Geração de energia, 21% dos gases do efeito estufa. Então as termoelétricas, as grandes vilãs, são de o quê? Queima de petróleo e carvão mineral, beleza? A Marcela é nuclear. Não cai em pegadinha. Energia nuclear, né, ela não libera gases para a atmosfera, tá? Nós temos depois da produção de energia, a indústria, né, com 17%, a agricultura, galera, com 13%, transporte, automóveis, né, são tudo que contribui aí, né, com números significativos para os gases do efeito estufa e para a teoria do aquecimento global. Galera irada, agora vamos mudar um pouquinho o assunto, falar de El Niño e Laninha. El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Laninha, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Agora vem comigo aqui contar uma historiazinha, né? Deita aqui no peitinho do Marcelo aqui pra gente contar uma historiazinha massa para você. O nome El Niño, aluno irado, ele está associado, né? A tradução do nome é o menino. O que tem, Marcelo? Então, isso tem a ver com Peru, o país. E daí o que acontece? Os peruanos perceberam que aquecia e resfriava a água em determinadas épocas do ano. Isso afetava, claro, a pesca deles. Então eles botaram a culpa em Deus, o menino Jesus. É por isso que o nome virou El Niño, o menino. Beleza? Então em anos de El Niño aquece a água. Em anos de Laninha resfria a água. Beleza? Volta isso daí, vamos lá então. Então aqueceu essa água, né? Nós formamos aqui esse aquecimento, ela forma correntes, claro, de mais umidade, que vai evaporar mais, e essa umidade vai chegar em uma determinadas áreas do continente, trazendo mais chuva. Em outras áreas vai trazer mais estiagem, depende da região que está atuando. Por exemplo, no Brasil, o El Niño no Brasil. O El Niño no Brasil aqui, ele pega o brasa, né? Nos climas do norte, nordeste e parte aqui do centro-oeste, em anos de El Niño, nós temos mais seca, mais estiagem, beleza? El Niño. Em outras áreas, pegando aqui para a porção centro-sul do Brasil, o El Niño traz mais chuva, enchente, muita catástrofe em áreas próximo aos rios, beleza? Então El Niño ele traz chuva para a região, né, sudeste, para o centro-sul do Brasil, e já para o norte, nordeste do Brasil, El Niño traz seca. Então esse El Niño, essa Laninha são cíclicos, eles acontecem, né, a cada 1, 2 ou 3 anos, pode ter um ano de El Niño, daí muda e vem a Laninha, depois vem El Niño e vai sendo assim. E esse El Niño e essa Laninha podem ser fracos, moderados ou fortes. Isso é medido a partir da TSM, que é essa imagem aqui. TSM é a temperatura da superfície do mar. Aí eles sabem se o ano é um ano de El Niño ou eles sabem se o ano, né, é um ano de Laninha. Tá, Márcio, por que acontece isso? Muda? Porque nós temos assim, água quente está em cima e água fria está embaixo. Tranquilo? Então tá lá o ano de El Niño. Depois o que acontece? Né? Vai ter uma ressurgência. A água quente vai para baixo, a água fria vai para cima e vira um ano de Laninha. E fica ali 1, 2 anos de Laninha. Depois, pum, água quente. Aí vem um ano de El Niño. E assim é direto. Ou o ano é El Niño ou é Laninha. Tranquilo? Então eles afetam aí, claro, várias partes, né, do Brasil e do mundo inteiro. Então resfriou, está ali mostrando em azul, temos aqui um ano de Laninha, mesma coisa. A Laninha, o processo é contrário. Então se tu gravou El Niño, tu sabe a Laninha. Como é que é a Laninha? A Laninha para a região norte e nordeste do Brasil traz mais chuva. E a Laninha para a porção centro-sul traz seca. Muita perda na agricultura, porque nessa região ali é praticamente o celeiro agrícola do Brasil, grande produção de grãos do Brasil, fica nessa área. Então um ano de Laninha é o ano ruim para a agricultura.
Beleza, galera? Agora a gente vai entrar num assunto aí bacana que são os furacões. Não é tão comum assim aparecer numa prova vestibular, mas se aparecer você tem que estar preparado. Então a gente falou do aquecimento global e esse aquecimento global aumentou o nível dos oceanos e também aumentou a intensidade de furacões. Esses furacões, eles são na verdade grandes tempestades e eles são formados todos no oceano. Então aqueceu a água do oceano, elas têm que ter uma temperatura acima de 26 graus e essa forte temperatura, esse aquecimento dá uma grande umidade, provocando grande evaporação. Então vai subir essa evaporação, vou encontrar, claro, ar frio em cima, vai subindo, ficando mais frio e formando essas nuvens, né? Então a umidade subindo, vai condensando, forma essas grandes nuvens, que são essas grandes tempestades. E assim elas vão, né, formando, criando um movimento circulatório e até formando ali o olho do furacão. Então à medida que, claro, vai subindo, né, essa umidade, numa área de baixa pressão, que está muito quente, lembra dessa nossa teoria, então forma essa grande tempestade. Tranquilo? Esse furacão ele é medido em categoria de 1 até 5, e para ser categoria 5, por exemplo, tem que ser ventos aí acima de 249 km por hora, beleza? Então, conforme a intensidade do vento da tempestade, eles vão sendo classificados entre 1, 2, 3, 4, 5. E aquela historiazinha, todo furacão é nome de mulher, é mentira, beleza? Então tem uma lista internacional que, conforme o acontecimento, vão pegando aí os furacões. Se ele for de categoria 5, não repete o nome, mas se não, vai repetindo o nome. Por exemplo, o furacão Katrina, que teve lá em New Orleans, nunca vai acontecer um outro com esse nome, beleza? Tem o Ivan, que é um nome, né, um nome de homem, que aconteceu também na região do Caribe. E essa região aqui, aglomerado, né, é a área que mais acontece, né? Seria um corredor de furacões, devido, obviamente, proximidade do Equador, mais quente. Então nós temos ali uma temperatura acima de 26 graus e a condição de formar esses grandes furacões. E eles caminham muito para essa direção dos Estados Unidos, porque aqui no meio, no centro dos Estados Unidos, é uma área de baixa pressão. E a gente sabe sempre que a área de baixa pressão atrai as tempestades, beleza? Então elas tendem aí nessa direção, formando um corredor de tornado, de furacões devido a isso. Tá? Marcelo, furacão, ciclone e tufão é a mesma coisa? Aqui na nossa porção da América, né, quando a gente fala um ciclone e um furacão, a diferença é a intensidade, né, o poder que ela vai atuar, a área que corresponde, compreende a atuação. Então a diferença é essa. Como assim, Marcelo? Por exemplo, o furacão Catarina, que é o único que aconteceu no Atlântico Sul, né, esse furacão, no começo ele era classificado como um ciclone, e depois comprovaram que a dimensão e a intensidade dos ventos, ele foi classificado como o primeiro furacão do Atlântico Sul. Tufão é a mesma coisa, só que quando a gente fala tufão, ele tem que acontecer lá na região do Sudeste Asiático. Lá o furacão é chamado de tufão. Nessas áreas da Indonésia, pegando aqui próximo da minha porção da África e o sul ali da Índia, nós temos o nome do furacão chamado de ciclone, eles chamam de ciclone, beleza? Então são ciclones aí, aqui nós chamamos de uma grande tempestade, um ciclone extratropical. Não é um furacão, é uma tempestade de menor proporção. Se aquela tempestade ganhar uma grande proporção, pode virar aí um furacão. Deu para entender como é que funciona o irado? Beleza. E o tornado? O tornado se forma através de uma nuvem chamada cumulus nimbus. Nós temos vários tipos de nuvens. A nuvem que se forma no desenvolvimento vertical é chamada cumulus nimbus. Essa nuvem vai formar, claro, né, vai aquecer, essa umidade vai aquecer e vai, né, subindo esse ar quente com velocidade, e nessa nuvem ele vai esfriar lá em cima e vai descer o ar frio. Então assim formando esses grandes funis aqui, né, que vão gerando um grande poder de destruição à medida que eles vão deslocando, beleza? Então se forma através da nuvem cumulus nimbus. Então o ar quente vai subir nessa nuvem, vai chegar lá em cima, vai resfriar e vai descer. E aí essa grande tempestade vai formar, né, esse movimento circulatório, esses funis que vão entrando dentro do continente e vão atravessando assim, causando destruição, beleza? O poder de vento é muito maior de velocidade de um tornado do que um furacão, só vai entender. E quando acontece no mar, eles são denominados trombas d'água, beleza? Tranquilo, né? Tá, galera, e agora? E agora chegamos nas monções oceânicas. Como é que funciona isso? Isso aqui é o clima tropical monsônico, típico da Índia, né? Uma região que tem um clima com duas estações, uma muito chuvosa, é o clima que mais chove, né, no mundo, é o clima tropical monsônico, então chove muito, e essa chuva é concentrada numa época do ano, por isso causa grande destruição, muita enchente, né, deslizamento de terra, porque é concentrada numa estação do ano. E por que isso acontece?
Venha comigo para entender. Então, no inverno, o continente está frio. Se está frio o continente, uma área de alta pressão, o ar frio desce. O deslocamento sempre é de uma alta para uma baixa pressão. Então, ele não deixa a umidade do oceano entrar. Então, no inverno, esse clima, a direção do vento, as massas de ar, é do continente para o oceano. Então, fica muito seco no inverno. No verão, o processo é o contrário. O continente fica muito quente. Quente, sobe o ar quente e baixa a pressão. Dá a possibilidade de toda a umidade do oceano entrar, causando assim muita chuva, acima de 3 a 6 mil milímetros numa estação do ano. Deu para entender? Aluno irado, vamos resolver uma questãozinha, vamos largar lá na tela para você. A letra aqui não está tão visível porque a questão é uma questão grande, vou largar ela aqui inteira para você entender. Então vamos lá. Mesmo um pequeno aumento da temperatura da superfície oceânica pode causar perturbações tropicais e furacões, além de tornar uma tempestade em andamento mais intensa e aumentar assim a sua precipitação. Obviamente, o calor no oceano vai aumentar o poder de evaporação, vai condensar, formando assim grandes tempestades. Vamos ver aqui as frases corretas, beleza? Primeira, ela é incorretamente, está falando que essa frase aqui, tá? Formulada, pois os furacões independem da temperatura da superfície do mar. Certo ou errado? Galera irada, falei para você, a temperatura tem que estar acima de 26 graus, então o furacão todo se forma no oceano. Então a 1 está errada. Então já matamos aqui que a letra A não é, ou é a B, a C, a D e a E. Vamos a B. Essa frase está incorreta, pois uma perturbação tropical não pode evoluir para um furacão, exceto no hemisfério meridional, no sul. Nada a ver. Obviamente, essa grande tempestade pode evoluir, e sim, não tem nada a ver se é no hemisfério norte ou hemisfério sul. Tranquilo? Então a 2 está errada. A 2 estando errada, nós já eliminamos mais uma. A letra D. Ou é a B, ou é a C, ou é a E. A 3, vamos ver, ela é correta, pois os ciclones e furacões tropicais são fortemente influenciados pela temperatura da superfície oceânica. Pum, beleza, não mudou nada, porque a B, a C e a E, todas têm a 3 como correta. Vamos lá, a 4, tá galera? Ela está correta. A frase está correta? Sim, está correta. Aí continua ali, porque o fato dela escrito aplica-se. Sim, tudo aqui está acontecendo pode acontecer, beleza? Então, plenamente, a faixa tropical atlântica do hemisfério norte. Sim, aquela faixa do Atlântico Norte acontece muito isso, então aplica-se muito àquela região. É verdadeiro, não estou falando que é só aquela região. Beleza, então a 4 está correta. A 4 estando correta, sabemos que a C é a nossa alternativa para fechar aqui. Vamos só ver realmente se deu. Se realmente ocorrer o aquecimento global, poderá acontecer um agravamento da densidade dos ciclones tropicais. Logo, a frase está correta. Sim, muita gente justifica o aumento de furacões, associando diretamente a teoria do aquecimento global ao aquecimento do planeta, consequentemente ao aquecimento das águas oceânicas. Beleza? Então ficamos ali com a letra C, aluno irado. Galera irada, um super beijo aí. Estamos fechando as nossas aulas de clima. Obviamente temos em breve aí aulas de exercício sobre clima para aprofundar em outros temas que vão ajudar você a conquistar a sua vaga aí no ensino superior. Beijo e até a nossa próxima aula, galera.